meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Mayara e hoje eu vou falar um pouquinho da nomenclatura específica dos aromáticos. Lembra que lá no passado a gente falou um pouquinho sobre a diferença das cadeias fechadas, simples, para as cadeias fechadas aromáticas. E assim como elas têm algumas especificidades, alguns detalhes, a nomenclatura também tem alguns detalhes. Então, lembrando quem são os aromáticos? Quem tem benzeno. Então, o ator principal é o benzeno. O benzeno é esse aqui, desses 3 desenhos. Então, aqui tem um lembrete que essas 3 representações são iguais. Aqui na forma aberta, onde mostra todas as ligações, e aqui na forma de bastão. Por que essas duas formas são iguais? Porque as duplas têm a ressonância. As duplas podem mudar de lugar. Elas vão saltar para os lados. Sempre alternadas. Uma dupla, nada. Uma dupla, nada. Né? E aí, esse ciclo é formado. Esse ciclo aqui, essa bolinha, representa o movimento das duplas. Então, aqui é só um lembrete. Como que eu dou nome para essa cadeia? Bom, se eu tenho simplesmente essa cadeia, o nome é benzeno. A minha letra fica ótima aqui, porque eu estou escrevendo com o mouse, né? Até o final, ou piora ou melhora muito. Então, o nome é benzeno. Se eu tenho uma ramificação, então vamos acrescentar aqui uma ramificação aqui, ó. Vou colocar aqui um CH3. Primeiro eu vou dar nome para a ramificação. Como que é o nome de uma ramificação de um carbono só? Então é metil. Metil. E aí, como que eu faço o nome dessas duas partes juntas? Então, o nome final é a união das duas palavras. Metilbenzeno. Então, só isso. Então, quando tiver uma ramificação, é muito simples. Porém, essa regrinha que nós vamos ver agora é para quando temos duas ramificações. Eu vou acrescentar aqui, na forma de bastão, uma ramificação aqui em cima e uma ramificação aqui do lado. Lembrando que quando eu faço só o traço, é a mesma coisa que desenhar um CH3, né? Então, isso aqui e o traço é a mesma coisa. Então, a regra para as cadeias fechadas é que uma dessas duas ramificações vai estar no carbono número 1. Como é um ciclo, eu não tenho que escolher direita, esquerda, direita. Eu escolho o carbono número 1 para estar onde tem ramificação. Então, aqui é o número 1. Eu escolho o sentido horário ou anti-horário. Nesse caso, eu vou escolher no sentido horário, porque a ramificação está mais perto dessa extremidade aqui, né? Do sentido horário. Se eu fosse escolher o sentido anti-horário, aqui seria o número 6. E a regra me diz que eu sempre tenho que escolher os menores números. Então, não é o número 6 que eu escolho, né? E sim o número 2. Certo. Como que é o nome dessa ramificação aqui? Não é metil? A gente acabou de ver? E essa aqui também é metil. Então, quando eu tenho duas ramificações idênticas, eu uso o prefixo di. Metil. Só que eu tenho que dizer onde estão as ramificações. No exemplo anterior, eu não precisei colocar o número, porque eu tenho somente uma ramificação. Quando eu tiver mais que uma, eu preciso colocar 1, 2, dimetil e o nome
do ator principal. Benzeno. Então, esse é o nome dessa ramificação. Passando para o próximo exemplo, eu vou colocar a ramificação agora aqui e aqui embaixo. Como ficaria o nome dessa cadeia? Isso mesmo. Então, quem respondeu 1, 3, dimetil, benzeno. E agora, mudando mais uma vez de posição, como que ficaria o nome dessa aqui? Como ficaria o nome para essa cadeia? Exatamente. 1, 4, dimetil, benzeno. O que acontece é que para 1, 2, 1, 3 e 1, 4, existem nomenclaturas para substituir esses números. Quando tem os números 1 e 2, eu uso o prefixo orto. Quando tem os números 1, 3, eu uso o prefixo meta. E quando tem o prefixo, os números, né, 1,4, eu uso o prefixo para. Tá, professora, mas eu escrevo só isso? Orto, meta e para? Não. Eu repito o nome. Então, esse é o orto dimetilbenzeno. Esse é o meta dimetilbenzeno. E esse é o para dimetilbenzeno. Vocês já ouviram falar desses prefixos? Quer ver? Aqui, ó, no meta, uma droga muito famosa é a metanfetamina. Então, tem a ver com isso aqui, com essa posição das ramificações na molécula da droga. E o para, vocês já ouviram falar também no paracetamol. Também tem a ver com posições de ramificação na molécula do medicamento. Então, é importante nessa questão de medicamentos essa nomenclatura. Então, aqui, resumindo, ortodimetilbenzeno, metadimetilbenzeno e paradimetilbenzeno. Aqui, ó, tá só a letrinha. Vocês também podem encontrar dessa forma. O, M e P. Existe um macete para lembrar. O O, você pode lembrar de ombro, né? Que fica na lateral do corpo, como se fosse essa posição aqui, ó. Meta, você pode lembrar de mão. Porque as mãos, quando a gente tá com a mão para baixo, né? Ela fica mais ou menos nessa posição aqui no corpo. E o P, lembrar de pé. O de perna, né? Que fica para baixo aqui assim, no nosso corpo também. Então, é um macete. Ombro, mão e pé. Mas tem que tomar muito cuidado com esse macete, porque é só para lembrar a nomenclatura. Porque pensa assim, eu tenho um benzeno aqui em branco. Eu vou colocar uma ramificação aqui, ó, e outra aqui. Opa, ficou meio torto. Ah, melhorou muito, tá? Ah, mas a professora não me ensinou isso, não. A professora me ensinou pra cima, pro ombro, pra perna, pro pé.
E aí, o que eu faço? Eu vou escolher uma dessas duas para ser o número 1. Então, eu vou escolher essa aqui. Essa é o número 1. Eu vou no sentido para cima ou para baixo? Eu vou no sentido em que a outra ramificação está mais perto. Então, eu vou por aqui, né? Aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, esse benzeno tem ramificação no 1 e no 3. Agora eu vou voltar lá. O 1, 4 é o par. O 1, 3 é o meta. Então, se eu falei que o meu exemplo é 1 e 3, então é o... Opa. Meta de metil, né? Benzeno. Então, independente da posição, o que importa são os números e não a identificação visual. Lembra que a molécula pode girar livremente. Então, o importante é você escolher o número 1, qualquer um dos dois. Porque se eu escolho, vou apagar aqui. Se eu escolho não quero que o meu número 1 seja o da direita. Eu quero que o meu número 1 seja o da esquerda. Então, meu número 1 é esse aqui. Tudo bem. Você não vai lá por cima para dar a volta, porque é muito mais longe. Você vai por aqui. Então, 2 e 3. A nomenclatura não ia ficar mesmo? 1 e 3? Então, ia continuar sendo meta. E aí o nome, né, de metil benzeno. Ou simplesmente o N. Certo? Ah, mas se não fossem duas ramificações iguais? Se aqui fosse um etil, 2 carbonos, então seria um meta, metil, etil, benzeno. E ainda vocês vão encontrar o contrário, meta, etil, metil, benzeno, respeitando a ordem alfabética, certo? Então, o que vocês têm que lembrar é que 1 e 2 é bem pertinho, então ombro. 1 e 3 é um pouco mais longe, então mão. E 1 e 4 é bem longe, então pé. Mas que não necessariamente é para cima e para baixo, pode ser para um lado e para o outro, tá? Então aqui, por exemplo, a gente usou essa parte aqui do exercício para perceber que o teu 1 é onde você escolher. E o próximo é que vai definir a nomenclatura específica do benzeno. Espero que vocês tenham entendido. Agora fica um exercício para finalizar. Beijo, qualquer coisa me mandem mensagem para tirar as dúvidas. Até a próxima!